A primeira fala é a necessidade de mudança de paradigma do nosso próprio pensamento. Nós temos que buscar uma compreensão mais espiritual para podermos entender a proposta dessa astrologia. Normalmente a astrologia ela é estudada de uma maneira mais mundana, de uma maneira mais direcionada para essa vida transitória. E por isso que muitas pessoas têm dúvidas, perguntam coisas, né, no próprio YouTube ou enviam mensagens que são, sim, perguntas importantes, que têm o seu valor. A astrologia também tem a sua aplicação no mundo físico, na vida transitória, claro. Porém, essa é uma astrologia espiritual. O que diferencia, portanto, a astrologia espiritual e o que a gente tem que desenvolver dentro de nós para que essa compreensão floresça, compreensão correta? Você tem que buscar dentro de você a noção de que você é um ser espiritual e imortal. É uma coisa que está bastante apagada hoje na nossa consciência. A gente, às vezes, esquece que a nossa alma, ela vai continuar vivendo. Ela já vivia antes, a nossa alma, o nosso espírito não nasceu com o surgimento do nosso corpo, com a concepção, né, do nosso corpo pelos nossos pais. Nós já existíamos. E espiritualmente nós somos imortais. A consciência imortal, existem algumas maneiras que você pode fazer, alguns treinos que você pode fazer para que você conclua dentro do seu coração de que você não está aqui, você está em outro lugar, mas usando esse corpo aqui. Mas claro que isso não quer dizer que esse corpo, esse mundo, ele tem que ser desprezado, muito pelo contrário, ele tem que ser bastante valorizado, porque é a partir daqui que a gente vai subir. Mas, se você olha para os ensinamentos astrológicos apenas como você se vê nessa vida aqui, limitada, você não consegue acessar o real sentido da astrologia. Você vai ficar num grau de compreensão superficial, que é o grau material, ou é o grau psicológico, né? Então muita gente vem querendo sentir paz, muita gente vem querendo saber se a vida dela, o destino dela vai ser melhor, se ela não vai passar por nenhuma aprovação. E a astrologia espiritual, ela já te coloca num lugar muito mais comum entre todos os seres humanos. Porque se você é imortal, já viveu muitas vidas, você não vai ficar preso apenas nessa identidade transitória que faz parte da sua identidade, mas você tem que buscar essa identidade que é maior e, ao mesmo tempo, essa identidade maior, ela naturalmente se conecta mais com as pessoas, o que é, basicamente, o propósito da lição de Aquário. Aquário vem te ensinar a ser fraterno. Aquário vem te ensinar a praticar o altruísmo. Quando você enxerga o si mesmo como eterno, a sua cabeça muda completamente. A sua noção com o tempo, a sua relação com o tempo muda. Medos, preocupações que você tem, elas deixam de ser importantes. Desejos, propósitos, elas deixam de ser importantes, porque são coisas efêmeras. É aquilo que Paulo de Tarso diz em suas cartas: buscai as coisas do alto. E o que o Cristo dizia, onde as traças e a ferrugem não corroem. Os seus tesouros têm que estar nos céus. Para você entender o que significa buscar as coisas do alto, o que é colocar os tesouros no céu, você tem que despertar essa consciência de imortalidade. Não é ser destemido achando que esse corpo não é imortal com esse corpo, é imortal com o espírito. Então essa é a primeira dica. Por que seria tão
difícil assim, com a consciência atual, eu acessar esses ensinamentos. Vou explicar essas mudanças de paradigma no conhecimento da ciência. Por exemplo, antes do Darwin criar uma teoria da evolução, não estou entrando no mérito se essa teoria é boa ou não, mas quando ele propõe que as espécies evoluem, você quebrou um paradigma criacionista. O que é o paradigma criacionista? O ser humano nasceu, Deus falou, faça-se o ser humano. O ser humano, pum, apareceu assim. E o Darwin já sugere na sua teoria de que vem lá de um aminoácido evoluindo até chegar nesse corpo aqui. Então são milhões e milhões, milhares e milhares de anos. Aí você fala, que diferença isso faz? É graças a essa teoria do Darwin que hoje você pega um rato, testa um remédio, e conforme o rato reage a esse remédio, você pode transpor esse resultado para o ser humano. Porque um rato é 90 e poucos % biologicamente falando igual a um ser humano. Se o Darwin não tivesse falado dessa continuidade biológica e fosse uma coisa criacionista, ninguém ia pensar assim, vou testar um negócio no animal e do animal vai chegar no ser humano. Nunca. Então, é graças a essa mudança de paradigma que faz você testar algumas coisas. Por exemplo, Aristóteles e Ptolomeu, eles falavam que a Terra era o centro do universo, né? Aí depois o Copérnico falou que não, era o Sol. Quando você mudou a Terra do centro e passou a ver o Sol como centro, já mudou a consciência, já se mudou a forma de ver o universo. E agora, não é só que o Sol não é mais o centro. O nosso sistema solar está na periferia da Via Láctea, e a Via Láctea é só uma galáxia entre bilhões, trilhões de galáxias. Quer dizer, né? Então, mudanças de paradigma são necessárias para que a sua consciência acesse lugares que, se você estiver preso num determinado paradigma, você não vai acessar, você tem que mudar. E no nosso caso aqui, ainda que você acredite que você seja eterno, você não sente que você... Eterno não, né? Imortal. Porque eterno só Deus. A gente foi criado por Deus a partir de um momento. Então, desde que nós somos criados, nós somos imortais. Mas eterno seria que sempre existimos. E não, né? A gente passou a existir depois que Deus nos fez. Deus sim é eterno, nós não, nós somos imortais. Mas se você não tiver essa consciência da imortalidade, que é mais do que acreditar, é descobrir essa imortalidade, você também não muda o paradigma. E aí, portanto, quando você lê o conceito Rosa Cruz do Cosmos, você lê a astrologia, você não vê o espiritual, porque você tem uma visão limitada ao paradigma. Embora você creia, não quer dizer que você saiba, porque crer não é o mesmo que saber ou viver aquilo, né? Então é muito difícil conseguir essa mudança de paradigma, mas ela é necessária. Então, essa é a primeira fala que se aplica a todo o estudo de astrologia. Agora vamos para o aquário propriamente, né? Aquário vem do latim aqua, que significa água, e rium significa lugar ou edifício. Então, a gente pode falar que é um lugar de água. Só que uma das paredes desse lugar tem que ser artificial, né? Porque senão você poderia falar assim que um lago é um aquário, né? Um rio, que é um lugar que tem água. Mas o que diferencia o aquário de um rio é que o ser humano faz algo artificial e cria um aquário, né? Então tem esse aspecto que o ser humano cria. O aquário, se diz que essa constelação ela é de aquário porque ela está numa região do espaço, para quem estuda astronomia, é uma região conhecida como mar. Então tem um lugar nas constelações que você fala ali é um mar, ou a região das grandes águas. Por quê? Porque a constelação de aquário, eu vou fazer o símbolo, tá? Não vou fazer a constelação. Então você tem a constelação de aquário aqui, né? Antes dela, tem Capricórnio. Capricórnio é conhecido como bode marítimo, bode do mar. Por isso que ele tem um rabo de peixe.
Então, na mitologia, eu falei no mês passado, está lá no YouTube, né, a hierarquia de Capricórnio. Quem quiser saber por que o Capricórnio ele também é então considerado, embora seja um signo de terra, né, mas ele tem um rabo de peixe, então é considerado o bode do mar. Então, aqui você tem mar. Depois você vai ter o peixes, certo? Aqui você vai ter uma região do pequeno cavalo, uma constelação de pequeno cavalo. Aqui embaixo você vai ter uma constelação da baleia. Constelação da baleia. E aqui você vai ter uma constelação que se chama... puxa vida, esqueci o nome, mas ele é um rio, ele simboliza um rio místico, que é um nome um pouquinho complicado que eu não estou me lembrando de cabeça. Mas depois eu leio, eu colo ali e vejo. Então, quando você olha no mar, então o aquário, por que ele é aquário? Porque em volta dela você só vai ter constelações ligadas à água. Sim, né? Aqui não tem nenhum simbolismo esotérico. Acredita-se que a origem do nome de aquário vem por conta disso. Mas a gente está interessado em coisas muito além do que a aparência externa. Então vamos lá agora começar a pesquisar os ensinamentos esotéricos de Aquário. Então, na mitologia grega, Aquário está relacionado ao mito de Ganímedes. Ele era um pastor jovem, tá? Extremamente belo, né? O Homero, ele diz que o Ganímedes, ele era o mortal mais belo que nasceu. É assim que ele era conhecido, né? Então, um jovem extremamente belo. E eu achei uma figura de Aquário masculina, mas que você também vê traços femininos no rosto, né? Mas um corpo... claramente é um homem, mas com traços femininos. Eu já vou falar o porquê desses traços femininos. Não tem nenhuma relação com o que se fala hoje sobre sexualidade. Isso aqui tem a ver com simbologia da androgenia espiritual, é outra coisa. Segurando aqui um cântaro, né? E desse cântaro você tem um fluido vital, né? Que é derramado sobre algo. Mas antes dele possuir esse cântaro com os néctares dos deuses, porque esse líquido, esse fluido que aqui desce é associado ao néctar dos deuses. Eu vou explicar o que seria o néctar dos deuses. O Zeus estava passando ali, segundo a mitologia, em Troia, porque esse rapaz era um troiano do interior, não foi para a guerra de Troia, ele só era troiano. E então o Zeus estava passando lá, viu esse garoto ajudando ali o pai com as ovelhas, com o rebanho de ovelhas. Na hora que ele viu a beleza desse jovem mortal, ele ficou espantado, que por ele sendo Deus, ele falou, nunca vi vem cá. Aí transformou ele numa águia, e aí capturou ele e levou até o Olimpo. E por que ele fez isso? Por que ele roubou esse jovem belo? Tem um porquê de roubar esse jovem belo, ele se transforma numa águia, e como águia, ele vai até onde os deuses moram. E aí, ele começou a exercer uma função lá, que é a função de copeiro. Quer dizer, ele virou cozinheiro dos deuses. O rapaz belo, que representa o signo de Aquário. Então, o verdadeiro aquariano, que é um homem que, portanto, agora se torna Deus, se torna divino, porque quando ele vai para o Olimpo morar com os deuses, ele passa a ser imortal. E não é só que ele passa a ser imortal, ele passa a reger o líquido que fornece a imortalidade. Não é só o aquariano, ou aquário, não é só que ele é o ser humano divinizado, ele também rege o elemento que torna as outras pessoas também imortais, que é esse líquido aí caindo. Lembrando que na Fraternidade Rosa Cruz, esse é o estado do homem
que funciona no seu corpo-alma, que, portanto, o homem se torna semelhante aos anjos. Esse seria o filho do homem, né? Ou o homem verdadeiramente aquariano, aquele que já, por atuar no seu corpo-alma, ele já não conhece mais a morte. Mas por que Zeus roubou esse garoto e levou lá? Não tinha copeiro antes? Quem cozinhava antes, né? Tinha uma copeira chamada Hebe, né? A Hebe, que morreu recentemente, sabe? Hebe significa deusa da juventude. Quando a pessoa é acometida por esquizofrenia muito jovem, 12 anos, 11 anos, ela tem um tipo de esquizofrenia chamada esquizofrenia hebefrênica, porque é uma hebefrenia, ou seja, ela foi acometida muito jovem. Quer dizer, se você tiver esquizofrenia mais velho, você não é hebefrênico, você vai ter outro tipo de esquizofrenia. A hebefrenia tem que acontecer na infância ou no início da adolescência, justamente porque tem a ver com a juventude. E a juventude, a deusa da juventude, ela que cozinhava, e a juventude, que é a Hebe, ela era responsável por esse líquido. Porque o que esse líquido faz? O que o líquido de aquário faz? O que seria o néctar dos deuses. O líquido de aquário, na mitologia, é justamente o líquido que os deuses bebem todos os dias para permanecerem jovens. E o que é se tornar jovem? Se tornar jovem significa que você não vai envelhecer. Se você não envelhecer, você não vai morrer, né? Isso também não vai adoecer, porque normalmente a gente que vai ficando velho que vai ficando doente, mas novinho não fica doente. Então, era a juventude, que a Hebe, só que a juventude, a Hebe, ela resolveu crescer e virar mulher. Ela casou com o Hércules. O Hércules, depois que ele venceu os 12 trabalhos, ele era um semideus, vencendo o trabalho, ele se tornou Deus, também um Deus. E aí ele vai lá para o Olimpo, quando chega lá, ele casa com a Hebe, e a Hebe agora não é mais jovem. Agora ela virou mulher, casou. Então, o lugar ficou aberto. A vaga de copeiro ficou aberta. Só que ele tinha que achar alguém capaz de executar a tarefa. Porque assim, não é assim que eu estou precisando de um copeiro, coloquei lá um currículo, achei o cara bonito. Assim, não. Essa beleza representa exatamente os requisitos que é preciso ter para poder exercer o cargo de manutenção da juventude. Em outras palavras, seria a força que rege o éter do corpo vital, que a gente fala. Porque é o corpo vital, né, o éter, que é feito de éter, que vitaliza tudo aquilo que é mineral, e quanto mais você trabalha no éter, que é o que o Cristo nos ensinou, mais você se aproxima da vida eterna. Quando o Cristo ressuscitou, a gente sabe que o corpo físico dele dissolveu. Então aquela mancha que tem, que a ciência é super intrigada no Santo Sudário, né, já se sabe, não é tinta, não é... O que é aquilo? Ninguém sabe o que é aquilo, porque também não é sujeira, parece que foi uma luz muito grande e aquilo é como se fosse deu uma queimada ali, aquele rosto ali que tem, queimado, né? Quer dizer, que processo é esse que imprimiu ali Só que ao mesmo tempo não é queimado de fogo, é um queimado diferente, né? Então por quê? Porque a gente sabe que o corpo físico dissolveu numa irradiação e essa irradiação deixou a marca ali no Santo Sudário, que hoje é o Santo Sudário. Mas ele depois aparece de corpo para os apóstolos. Aí o pessoal acha que é o mesmo corpo. O corpo, na verdade, dissolveu. Ele aparece em corpo renascido, o corpo ressuscitado, o corpo que ele é extremamente etérico, né? Mas não só. O Cristo também poderia reunir agora partículas químicas e fazer também um novo corpo físico a partir de partículas físicas. Porém, a materialização desse corpo, ela está livre da hereditariedade. É um corpo completamente novo. E é por isso, então, que os apóstolos demoravam para reconhecer
Cristo quando ele aparecia. Ele aparecia, meus caras conviviam com ele, comiam com ele, andavam com ele para lá e para cá. Ele aparecia e eles falavam, quem que é esse senhor que está falando? Meu, é o mestre. Porque agora o Cristo aparecia sem a característica genética humana. Agora ele aparecia totalmente divinizado, né? Que é o corpo do ressuscitado. Então, você reconhece as pessoas porque você está familiarizado com ela. A consciência aquariana, que é essa consciência de eternidade, você não é mais familiarizado com nada do mundo físico, você tem que ser familiarizado com aquilo que é do alto. E qual que é a diferença daquilo que é do alto e aquilo que é de baixo, nessa condição que nós estamos, que não é sincrônica, ou seja, que a semelhança não existe mais a semelhança com a imagem. Hoje nós temos uma dissemelhança. Nessa condição de dissemelhança, o que está embaixo, ela tem característica do que está embaixo. Então é sempre a mesma coisa. O mundo está cristalizado. Nada existe debaixo da terra que seja novo. Tudo é vaidade. Ou seja, o mundo está cristalizado. O que é uma evidência científica? A evidência científica, representante da verdade física, é tentar replicar o mesmo resultado sempre, que é o princípio da universalização. Se eu fizer um experimento aqui e o cara na China fizer o mesmo experimento, nós dois temos que chegar no mesmo resultado. E daqui a um ano, outra pessoa que fizer tem que chegar no mesmo... Para que isso aconteça, o mundo tem que estar o quê? Estável. Isso é a característica do mundo hereditário. É o mundo que vem cristalizado. O mundo do espírito, ele é sempre novo. Você nunca reconhece ele. Você sempre o conhece, mas nunca reconhece. Porque é novo, não tem como reconhecer, tem como conhecer. E cada vez que você vê o espírito é novo, por isso a boa nova. Por isso eu faço nova todas as coisas. Por isso a nova Jerusalém, o novo corpo. O Cristo ensinou tudo que é novo. E o novo não vai ter experimento científico lá, porque o que você testar na hora, depois é outra coisa já. Já foi. Entendeu? Isso é o que diferencia o mundo decaído do mundo do alto. E Aquário, ele vem tentar revitalizar o mundo cristalizado, né? O que ele faz com esse corpo pesado, cristalizado? Ele anima ele para ele ficar mais leve, para você minimamente fazer algo novo. Agora, você imagina se você tirar a hereditariedade desse corpo, o que não seria possível fazer? É por isso que dizem que Sócrates bebeu o veneno com felicidade quando ele foi condenado, porque ele falou, agora eu vou sair desse corpo duro, que ele que sabia pensar, hein? Ele falou, eu nem pensar eu consigo com esse corpo, agora fora do corpo, você imagina onde que eu vou chegar. Então ele bebeu, não só porque ele acreditava que o cidadão ateniense devia ser como ele, então ele honrou o que sempre falou, mas também porque ele sabia que ele tinha consciência de eternidade. É aquilo que eu falei no início. Ganímedes. Do grego, Ganos. E sabe o que é Ganos? Brilho. Esse corpo, esse fluido, ele se assemelha ao Sol. O corpo vital é o corpo solar. Portanto, o Gamênides, ele tem um corpo, o nome dele significa aquele que brilha, né? Não só Ganos, mas mais do que isso, é aquele que se regozija na virilidade. Opa, o que quer dizer? Quer dizer que ele só está buscando a virilidade como homem, né? O que quer dizer virilidade do ponto de vista espiritual? Né? É engraçado porque quando você procura na internet esse significado, as interpretações que tem daqui são absurdas. Assim. Fala que esse cara era quase um maníaco sexual, sabe assim? E qual é a força
que dá virilidade tanto para o homem quanto para a mulher, para que então as coisas possam nascer, para que as coisas então possam ser criadas, né? É justamente essa força sexual, que é a força criativa, que todos nós temos dentro de nós, só que o que significa uma pessoa viril? A base da palavra viril é virtude. Virilidade vem de virtude. Uma pessoa viril é uma pessoa virtuosa. Não existe uma pessoa viril sem virtude. A pessoa viril sem virtude, ela é um animal refém da força sexual. Então ela não é viril. A gente fala que é viril do ponto de vista biológico, ela é viril. Mas o viril espiritual, ele necessariamente está no controle da força. E aí, Aquário é um dos signos fixos. E ele representa um dos 4 animais sagrados, que foi visto lá por Ezequiel e foi visto por João Evangelista no Apocalipse. Vocês se lembram dos 4 animais sagrados? Aqui na Fraternidade Rosa Cruz, como é que a gente chama esses 4 animais sagrados? Vocês se lembram? Por que os signos fixos são relacionados ao destino? Eles representam os 4 anjos do destino, né? Então, Aquário é o signo fixo que representa o homem ou o homem angélico, Aquário, né? O seu oposto é Leão. Aqui você vai ter Escorpião, que também é águia. Na verdade, a gente quer a águia, a gente não quer o escorpião. E aqui você vai ter Touro. O que o Max Heidel ensina no curso elementar de astrologia? Ele diz assim, ó. Os animais do signo fixo, Touro, Leão, Escorpião, eles devem imitar o homem. Elas têm que ser humanizadas, ou seja, essas forças animalescas, elas têm que buscar ser humanizadas. E o homem que já está aqui, ele tem que buscar ser divino. Então, em outras palavras, os signos fixos também são conhecidos como o instinto sagrado, que Adão tinha, que Eva tinha, que é o instinto da força criadora, é aquilo que nos constitui enquanto indivíduos. Sem o instinto, a gente não é nada. O que aconteceu é que, com a queda do homem, o instinto deixou de ser sagrado e ele passou a ser um instinto decaído, ele passou a ser um instinto degenerado. Mas os 4 animais sagrados, que pode estar associado aos 4 éteres, os 4 rios que descem do Éden, né? Eles, na verdade, mostram o instinto que tínhamos antes da queda. E a gente perdeu esse instinto. O que significa o aquário estar segurando o cântaro? Esse cântaro representa o poder viril, virtuoso, e dentro desse cântaro, desse vaso, você tem todos os instintos anteriores. E esses instintos estão todos dentro do cântaro, somado ao próprio instinto, e esse ser divino controla esses instintos. Ou seja, é um ser que ele já está em harmonia com esses instintos. E quando você está em harmonia com os seus instintos, o que significa harmonia? Equilíbrio perfeito? Necessariamente você é belo. Quando você está em harmonia com os seus instintos, além de beleza, você não mais enxerga a polarização. Você vê
um ser humano e você não consegue diferenciar mais se ele está em corpo físico ou corpo etérico, se ele é homem, se ele é mulher, se ele é velho ou idoso. Você não tem mais diferenciação como nós decaídos temos. Nós sabemos se alguém está velho, se é novo, se é homem, se é mulher, se é baixo, se é alto. Na harmonia aquariana, onde você domina todos os instintos e recupera o instinto original, que quem domina os seus instintos domina o seu destino, né? Você se torna essa beleza em que você olha e fala, pô, o corpo é de homem, mas o rosto é de mulher, né? Não, mas é um homem bonito, né? Então, é muito parecido com o quadro do Leonardo da Vinci, da Santa Ceia. O João Evangelista, ele é considerado o apóstolo mais avançado de todos os apóstolos. E por que então, por ser avançado, né, se você olhar, você não sabe se é homem ou mulher. É tão difícil, porque teve um bobo aí que escreveu o Código da Vinci para vender livro, e até hoje tem gente que acha que é Maria Madalena e não João, né? Porque o cara falou que era Maria Madalena e não João na Santa Ceia, porque não sabe se é homem ou mulher, né? Aí tem gente que acredita nisso. E, além disso, o João Evangelista, ele era o mais velho ou o mais novo dos apóstolos? Ele era o mais avançado, ao mesmo tempo, o mais jovem. Ele foi substituir a Hebe, né? Porque toda pessoa iluminada nesse grau é jovem para sempre, não envelhece. Então, por isso também João é o mais jovem, porque ele já está nesse grau. E João representa, né, a águia, né, que raptou, né, o Gamênides da terra e o fez chegar no status angélico, né? Então, aquário, a simbologia do aquário é essa. O aquariano é aquele que domina os instintos decaídos e recupera a origem desses instintos divinos que se perdeu lá na queda. Agora, o resto da palestra vai ser explicar para vocês como é que é feito essa recuperação dos instintos perdidos, né? A mitologia ela ajuda muito a você compreender a essência dos signos. E aí, quando você for interpretar, fica mais fácil. Eu vou começar falando maneiras da gente recuperar o instinto sagrado, falando do que é óbvio. Do que quando você pegar a casa 11, ou você fizer o curso, vai estar lá, palavra-chave, aspectos positivos, negativos, aí você vai lá ver lá, altruísmo, amizade, amor universal, né? Então, é o que é óbvio. Então, eu vou começar simples, com obviedades, mas não é porque é óbvio que não é importante. Porque a gente não vive nem o óbvio. Mas depois que eu falar o óbvio, aí nós vamos entrar naquilo que é profundo, que tem a ver com os instintos. E aí a gente fecha a reunião. Então, basicamente, o aquariano, ele tem dentro de si, ou o signo de aquário tem dentro de si, a totalidade das coisas. E quando ele expressa essa totalidade, você nem consegue diferenciar as partes desse todo. Aquilo que eu falei para vocês, né? Tá ali, cara. Aquilo que eu falei para vocês. Você não sabe mais se é homem ou mulher, se é corpo espiritual ou corpo físico. Fica uma coisa só. Por exemplo, vocês sabiam que hoje o nosso cérebro, encéfalo, né? Ele tem circuitarias especializadas para fazer as coisas. Por exemplo, existe uma doença chamada prosopagnosia. Palavrão, né? O que é o prosopagnosia? A pessoa que teve um AVC, um tumor, alguma coisa assim, nessa região,
ela não mais reconhece rosto. Ela reconhece todo o resto. Ela reconhece objetos, animais, um ser humano, mas o rosto ele não sabe se é a mãe dele, o pai dele, não sabe. Aí você tem que pedir para a pessoa falar com ele. Aí pela voz ele sabe quem que é, porque aí a parte sonora está preservada. Olha só, tem uma parte auditiva especializada, uma parte visual especializada. Então, ou seja, o cérebro ele tem várias microfunções que formam a nossa experiência como um todo. Quando você alcançar o ideal aquariano, isso não vai mais existir. Se diz, o hemisfério esquerdo é o hemisfério da lógica, da fala, e o direito é o da arte, do não mensurável, né? O cérebro aquariano verdadeiro, ele não tem mais hemisfério. Quer dizer, os dois hemisférios vão permanecer, só que eles vão operar ao mesmo tempo. Então não vai ter aquela coisa assim, para ver rosto eu uso essa parte, para ver objeto, para escutar. Não, é tudo. Tudo. Só que ainda manifestado, porém a manifestação ela é equilibrada e perfeita. Por isso é belo. Vocês entendem? Então, quer dizer, existe o quê? Existe a semelhança idêntica à imagem, ou seja, como embaixo é em cima, para a realização do milagre da unidade, hermetismo. Então, por isso o símbolo de aquário é como em cima, é embaixo. Isso se chama sincronicidade. Quer dizer, existe sexo, espiritualmente falando? Tem gente que o espírito existe, mas polarizado. Então tem gente que acha que os anjos são assexuados. Não. Aqui não, ninguém é assexuado, são bissexuais. Todos nós temos os dois sexos dentro de nós. Só que aconteceu uma coisa que a gente internalizou, metade da força para criar o cérebro é laringe, e a outra força a gente mantém a reprodução por conta da queda do homem e tal. Então, mas originalmente, o espírito, ele vai ter a bissexualidade. Em que sentido? Masculino e feminino. No caso, o masculino é vontade, e o feminino é imaginação. Essas são as forças. Então, sexualmente falando, é vontade e imaginação, não é nada outra coisa, né? Então, se você não tem consciência de mortalidade, você vai ter referência sexual, né, material, né? Então, por isso tem que recuperar a consciência imortal. Então, imaginação. Quando eu tenho isso unido aqui, e aqui é a imagem. O homem não foi feito à imagem e semelhança de Deus? Aqui é a imagem. Na Gênesis você aprende o quê? Primeiro capítulo. Deus estava sobre as águas. Quando Deus começa a criar o mundo, o Espírito de Deus está sobre as águas. O que isso quer dizer? O Espírito está entrando em contato com a manifestação material. E ele disse, faça-se a luz. E a luz se fez. Quer dizer, a imagem, faça-se a luz, tornou a matéria idêntica e a luz se fez. Então, o ser humano, espiritualmente falando, que uniu a vontade e a imaginação no espírito, que já está unida, para que o corpo físico dele seja semelhante, ele vai ter que expressar isso daqui como androgenia. Por isso, o aquário você não sabe se é homem ou mulher. É um andrógeno jogando o cântaro. Tem gente que representa como mulher, tem gente que representa como homem, mas o correto é um andrógeno. E com asas. Asas angélicas. O que aconteceu é que nós comemos a fruto do conhecimento, e aí, como é que hoje está o signo de aquário? O signo de aquário está assim, ó. Em cima, graças a Deus, e embaixo. E está tão desse jeito, que é doença, morte, envelhecimento, que nós estamos chegando no ponto, né, que graças a Deus está tendo um movimento contrário, nós estamos chegando no ponto de fazer assim, ó.
E o que manda é essa bagunça aqui, ó. Então, a proposta, né, do Cristo não é acabar com isso daqui. É você começar a pegar o novelo de lã e falar assim, onde é que está o nó? Deixa eu tirar o nó, deixa eu tirar o nó, deixa eu tirar... Aí depois que você tira todo o nó, agora eu vou começar a imitar o que está em cima. Aí você vai pegar toda aquela bagunça, vai começar a se educar para voltar a ser semelhante. O aquariano chegou aqui. A 11ª casa, você chegou como em cima e embaixo. Isso chama sincronicidade. O que é a sincronicidade? Sincronicidade. É quando o mundo espiritual, que a gente aqui tem como simbólico, toca o mundo material. E quando o mundo material, por estar tocando simbólico, ele fica o espelho perfeito do alto. É como um espelho. O espelho que não tem vontade própria. Ele obedece o que o espírito está mandando. Quando a matéria obedece o que o espírito manda, e você tem essa unidade dual, ó. Não parece os dois hemisférios cerebrais olhando de cima aqui, ó? Você coloca os olhos aqui, ó, nariz aqui, ó, a nuca aqui, ó, é uma cabeça olhando de cima, né? Quando você tem essa unidade dual, você tem o céu e a terra em uníssimo. Teve um momento que isso aconteceu. Foi quando o Verbo se fez carne. Por 3 anos, existiu um ser que manteve, e ainda mantém, né, essa sincronia. E depois que ele morreu, o Verbo morreu na cruz, ressuscitou, houve um pequeno período em que os apóstolos conseguiram, na comunidade cristã de Jerusalém, fazer uma perfeita fraternidade aquariana. É o momento nos Atos dos Apóstolos quando se diz assim: e todos vendiam todos os seus bens e levavam o dinheiro para os apóstolos, e os apóstolos dividiam conforme a necessidade de cada um. As pessoas vendiam tudo que elas tinham, entregavam para os apóstolos, e os apóstolos faziam a devida distribuição para que a comunidade inteira vivesse em fraternidade. Isso durou alguns anos, porque depois que eles começaram a sair para fazer o trabalho missionário, já começou a deturpação. E aí, quando eu digo logo em seguida, assim, isso aqui durou alguns anos. 3 anos depois já acabou, porque os apóstolos foram saindo. Aí é por isso que Paulo começa a escrever as cartas, né, para o pessoal voltar na linha. Mas teve um pequeno momento, ainda depois que o Cristo morreu, em que os apóstolos conseguiram materializar, por assim dizer, o ideal da Nova Jerusalém na Terra. Só que durou muito pouco. E por que eles conseguiram? Todos eles já estavam no estágio de aquário ou não? Por que hoje os nossos representantes políticos e nós mesmos não conseguimos replicar o céu na terra? E não conseguiremos nunca por as vias que nós temos hoje. Política, economia. Porque se você não se tornar equilibrado, justo, harmonizador, e por onde você passa, você harmoniza e vitaliza. Para pensar, quando você vai encontrar uma pessoa, você consegue harmonizá-la e ainda vitalizá-la? Ou quando você encontra a pessoa, você desarmoniza ela e ainda chupa a energia dela e sai ainda reclamando? Que tipo de pessoa você é? Então, se você não consegue ainda, onde você passar, você harmonizar a coisa e ainda vitalizá-la, você ainda não está nem perto. E aí não adianta você
esperar que os governantes, os partidos façam isso por você. Não! Isso só aconteceu entre os apóstolos porque eles eram santos. Se você quer um mundo sincrônico, primeiro você tem que ser santo. Se você quer dar amor aquariano, inclusive, para o outro, primeiro você tem que amar a si mesmo. Se você se amar, aí você pode... Não! Você tem que se harmonizar. Porque uma pessoa desarmonizada não pode amar. Porque o amor é a capacidade de harmonizar. O amor, ele está acima da lei. Ele justifica. Ele consagra. Se você não é consagrado dentro, como é que eu vou... Então, aí sim, como é que eu vou consagrar fora? Mas não pensem que buscar a harmonia interna é se amar. Aí como é que o cara sai da Fraternidade Rosa Cruz? Então eu tenho que me amar. Então amanhã eu vou fazer uma massagem, amanhã eu vou no salão de beleza. Porque eu estou me amando. Aí depois que eu cuidar de mim, agora eu vou cuidar... Não é isso. Não é isso. Né? Você tem que dominar os instintos. Você tem que estudar os signos fixos do seu mapa, o seu destino para superá-lo. Então, o que vem a ser o ideal de amizade? O verdadeiro amigo é aquele que está com você, né? E a relação de amizade, sempre que você encontra um amigo de verdade, vai acontecer nos dois um encontro e que o resultado é equilíbrio e vitalidade. Por isso que você fica feliz quando você vê um amigo de verdade. Um amigo de verdade pode ser você pode ter um filho, que é o seu verdadeiro amigo, você pode ter um pai e você pode ter amigos que não têm o seu sangue. Para você ter um bom... Você fala assim, mas eu não tenho nenhum amigo. Você, para ter um bom amigo, você primeiro tem que ser um bom amigo. O bom amigo necessariamente vai ter que ter o trabalho da simpatia e altruísmo. E aqui vem onde ninguém mais supera o problema da amizade para aqui. Ninguém é amigo hoje em dia porque não supera a esfera psicológica. Eu vou dar um exemplo. A Ana está ali. Eu quero ser amigo da Ana. Aí como é que eu faço? Eu imagino a Ana na minha cabeça. Nossa, eu quero ser amigo da Ana. Então, aí eu imaginando a Ana, vou pensar que a Ana, vou pensar numa relação equilibrada, simpática. Aí eu começo a me sentir bem, né? Mentalizando a Ana, né? Aí amanhã eu vou até a casa da Ana para a gente tomar um café. Aí eu vou com essa imagem que eu criei, que eu rezei para ela, fiz lá o ritual, à noite eu mandei vibrações para ela, né? Com esse sentimento de amor e paz. Daí eu chego lá na casa dela, e aí eu sento, e o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a minha esfera psicológica, que eu inventei, porque isso aqui que eu inventei não é a Ana. Isso sou eu. Eu acho que a Ana é desse jeito. E aí, dessa ilusão, eu começo a me sentir bem. Aí, como eu estou me sentindo bem, você comete o erro a não se cometer. Você acha que o que você sente é verdade. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O aquariano não acredita nos próprios sentimentos. Porque o aquariano, não é que ele não acredita. Para você se relacionar com o próximo, você tem que levar em consideração o sentimento do outro, não o seu. E como é que eu sinto o outro? Eu tenho que ir para a casa da Ana para enxergá-la, não já criar na minha cabeça o que eu acho. E aí o que acontece? Se eu criar isso daqui, eu vou sentar com a Ana, vou começar a falar alguma coisa e provavelmente a Ana não vai corresponder ao que eu imaginei. Por quê? Porque não é a Ana, só por isso. Aí o que eu vou sair da casa dela falando? A Ana é mal agradecida. Eu fui lá com o coração transbordando de amor. Não, meu filho. Você foi lá com a sua esfera psicológica. Você está você está se amando. Aí a Ana não correspondeu a você, aí a Ana é mal agradecida. O que é superar a esfera psicológica? Sabe o que é superar a esfera psicológica?
é aprender a perceber. O que diferencia percepção de pensamento? Vocês sabem? Qual é a diferença de pensar e perceber? Por exemplo, vocês acham que 2 mais 2 é igual a 4? É um resultado de pensar ou de perceber? Vocês acham que a soma dos ângulos do triângulo, por que dá sempre o mesmo resultado? Não importa o triângulo. Se você somar os ângulos, dá sempre o mesmo resultado. Você acha que você chega nessa conclusão por pensamento ou percepção? Por que é por percepção e não por pensamento? Porque não foi você que fez isso. Isso já é. A gente pode pensar no sentido de para tentar descobrir. Mas, na verdade, o que é descobrir? Não é inventar alguma coisa. Descobrir é constatar como é que é a verdade. Esse é o problema hoje da ciência. A ciência, os caras criam uma teoria e tentam impor a teoria na realidade. Como que deveria ser o método científico? Ver a realidade para depois pensar. Quando eu vou na casa da Ana tomar um café, eu não posso já pensar na Ana, eu tenho que perceber a Ana. Eu tenho que descobrir como é que a Ana está. Porque somente assim eu vou sentir amor por ela, para além de mim. Isso é simpatia. Simpatia é você olhar o outro. Só que para você olhar o outro, você tem que se amar primeiro. Você nem está na história, meu amigo. É sobre a outra pessoa. Entendeu? Então esse papinho de que primeiro você tem que se amar para depois amar, eu vou te falar, você vai continuar se amando e vai continuar cego ao próximo. Não caia na cilada dos sentimentos. Ah, a Eunice falou um negócio para mim e eu não gostei. Eu me senti mal. Ah, a Eunice me fez me sentir mal. Não. Porque quem disse que a intenção da Eunice era exatamente aquela que eu achei que eu posso ter interpretado errado. Aí eu me senti mal, em vez de eu saber que esse sentimento sou eu mesmo sentindo algo que eu nem sei se é o que ela quis dizer, eu já tomo o sentimento como se aquilo que eu estou sentindo foi o que a Eunice fez. E por que isso acontece? Porque eu não vi exatamente o que a Eunice quis me dizer, mas eu acho que eu vi. Agora, se você aprender isso, tudo o seu conceito de perdão vai mudar completamente. Você vai ver que um monte de coisa que você tem raiva no coração é bobagem da sua cabeça. E aí eu me pergunto, o purgatório vai purgar o quê se você não acordar? As suas questõezinhas psicológicas? Vai ter que ser, porque é o que tem, né? É o que tem. Ofensinha, briga, pô. Né? A glória da amizade não é a mão estendida, nem o sorriso carinhoso, nem mesmo a delícia da companhia. É a inspiração espiritual que vem quando você descobre que alguém acredita e confia em você. Isso é um amigo. É alguém que acredita e confia em você. Não é sorrisinho. Né? Não é palavras docinhas. Agora, claro que você, não é porque não é palavra docinho, sorrisinho, não é por isso que também você vai ficar xingando as pessoas, né? Para o bem delas, né? Não. Mas você percebe? Eu posso conviver com pessoas que nesse ponto mais superficial, a pessoa até pode ser antipática. Só que no nível espiritual, ela é extremamente simpática. Ela torce por você. A prova disso é que quem é mãe e pai, você nunca deu uma bronca no seu filho e ele não entendeu? Por que você deu aquela bronca? Se você, né? Porque você quer o bem dele. Você confia que ele vai ser uma boa pessoa. E aí o nosso querido Aristóteles, é bem mais profundo que isso, mas por conta do tempo eu vou fazer bastante resumido. O Aristóteles, na Ética Nicômaco, ele discute bastante o que vem a ser a amizade. E a palavra amizade está pautada em filia, que é a mesma base de filantropia, né? Filarmônica. E aí ele vai definir 3 graus de amizade. Aí vocês vão saber, e se vocês forem honestos, vocês vão também saber
várias dessas coisas aqui que a gente pratica. O grau mais baixo de amizade é baseada na utilidade ou no interesse. O que eu tenho de amigo que marca almoço comigo, vocês não têm ideia. Aí quando você vai almoçar com seu amigo, você descobre por que você foi convidado para almoçar. Almoço de negócios, por exemplo. Vocês acham que vamos marcar um café da manhã, né? Por que você marca um café da manhã com o fulano? Porque o cara está interessado em vender alguma coisa, né? Tem interesse, né? Fazer uma consulta. Amizade baseada no prazer. Né? Que planetas vocês acham que rege aqui? E signos, né? Que cor? Se fosse cor, né? Mas ao invés de falar cor, vamos falar os signos e os planetas. Que assim, vocês acham que Aquário chega aqui nesses dois níveis? Que tipo de associação a gente tem? Se a gente vamos facilitar. Vamos continuar no signo de ar. Aquário é um signo de ar. Antes de Aquário você tem Libra e antes de Libra você tem Gêmeos. E todos esses signos eles são duais, né? Aqui, ó, tem equilíbrio, aqui tem que ter equilíbrio, aqui tem um equilíbrio. Então, pensa comigo, aqui você tem a associação, o geminiano ele é curioso, o Libra é o signo do casamento, né? E o aquariano é a associação ágape, né? E também de filia, né? Vocês acham que Aquário tá aqui, ó? Tá, no mínimo, Libra e Gêmeos, né? Quer dizer, por exemplo, aqui provavelmente é o quê? É Libra e Vênus mal aspectado, né? Um Vênus mal aspectado aqui, por exemplo, né? É quando você casa pela beleza física. Quando você tem dinheiro, um bom carro e uma mulher linda. Porque eu não posso aparecer na rua com uma mulher feia e ser rico e tal, né? Eu tenho que ter uma mulher linda, siliconada, botoxada, com lábios grossos, né? Os caras têm que olhar para minha mulher e falar, mano, olha a mulher desse cara, eu quero ser esse cara, né? Então, isso tudo é aqui, ó. Só que aí a utilidade, não sei nem se é prazer só, né? Acho que também tem utilidade, interesse, né? Quer dizer, é a consciência de não imortalidade, né? Agora, o último grau de amizade é a amizade da virilidade, a amizade da virtude, né? Essa sim é aquariana. Isso Aristóteles, hein? O Cristo ainda não estava chegando. O Cristo ainda não chegou ainda. Quem você realmente faz uma pergunta? Com quem você realmente se relaciona na vida baseado na virtude, sua afinidade de virtudes. Grande parte dos casamentos não dão certo, porque são poucos os que se casam aqui, ó. Os casamentos e as amizades, elas estão sempre aqui, ó. Quase todos os nossos relacionamentos estão aqui, ó. E isso que eu estou falando é básico de Aquário, a gente não chegou ainda na parte profunda. Então, faz uma análise. São poucas as pessoas que você se relaciona com base na virtude. Eu recomendo a leitura sobre o que o Aristóteles fala sobre amizade, é sensacional. Por exemplo, tem uma frase aqui que ele diz assim, ó, a amizade é a virtude extremada, necessária à existência humana. Quer dizer, ele coloca a amizade como necessária para a existência humana. Quer dizer, o homem que não tem amigos, ele não existe, a existência dele é deturpada. Então, e aí por quê? Aí tem toda uma base política, aristotélica, obviamente, sobre, seria um modelo de república, né, e não de democracia, em que você tem ali igualdade entre todos os seres humanos, mas convivendo em harmonia na polis, que vem a base de política e cidade. Bom, e o que ele fala?
que para polis ter justiça, antes os homens têm que ser éticos, tem que ter ética, moral. Quer dizer, se você internamente não for virtuoso, não tem como a convivência ser virtuosa. Por isso, qual que é a ética de Aristóteles? O Aristóteles diz que um olho serve para quê? Segundo Aristóteles, um olho serve para quê? Para que serve o olho? Para ver. Para Aristóteles não é só para ver, é para ver bem. Uma palestra, para que ela serve? Para palestrar, informar. Não, é para palestrar e informar bem. Quando tudo o que você faz, você descobre, não é o que você quer, mas você descobre a função daquilo. Primeiro eu tenho que descobrir qual que é a função daquilo que eu faço. Ao descobrir, eu sou disciplinado e obediente a entender aquela função que independe de mim. E aí depois que eu aprendo a função dela, que eu estou servindo, eu tenho que fazer aquilo ser melhor. Quando eu faço isso, eu estou pronto para viver na cidade. Eu estou pronto para ser amigo. Se você não busca virtude, você não é bom amigo. Se você é relaxado, você não é um bom amigo. E quer que eu te fale a prova? Porque se alguém te falar uma coisa verdadeira, se você não tem virtude, você vai entender essa verdade de que jeito? Com bons olhos e agradecer, ou você vai ficar ofendido? Normalmente você vai ficar ofendido. Quem é ele para falar sobre o verdadeiro amigo? Agora eu vou ler algumas frases do Ralph Emerson sobre amizade. Não está aqui, mas eu vou falar. Um amigo é uma pessoa com a qual posso ser sincero, diante dele posso pensar em voz alta. É a frase clássica, né, que a gente já ouviu muito. Quem você pode pensar em voz alta? Tudo que você pensa quando você está sozinho no banheiro, a hora que você fecha o olho para dormir, que você fica, né, com a sua cabeça... Para quem você pode falar alto isso? Se tiver alguém que escutaria você, e no processo de te escutar, ele ia ter uma atitude de acreditar e confiar em você. Agora, acreditar em você não é confirmar o que você pensa, é aceitar você como você é, mas confiar que você pode ser melhor. Pô, você está pensando umas coisas aí, isso não é ser moralista, hein? Não é ser crica, porque aí isso não confunda, já que ser amigo é ficar oprimindo, aí é impossível viver com você, porque tem gente que é juizinho, né? Sai cortando as asinhas de todo mundo, não tem nada a ver. Tem uma outra frase que não está aqui, mas eu lembro de cabeça, diz assim, ó, o amigo é tão bom que você pode até ser estúpido com ele e ficar tranquilo que você não vai perder essa amizade. Você pode até ofendê-lo eventualmente. Isso não é com essas palavras, né? O cara escreve com poesia, né? Mas isso é um amigo é aquele que às vezes você até errou com ele. Mas por ele ser amigo, você pode ficar tranquilo porque você sabe que ele vai entender você. Porque ele é virtuoso. Não existe amizade sem virtude. E a virtude, ela passa pelo equilíbrio. E o equilíbrio passa em você querer fazer as coisas melhor, bem feitas.